Fala, torcedor rubro-negro. Estamos em transição das polêmicas da Liberta para a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. Precisamos vencer para continuar na ponta e se distanciar ainda mais dos outros. Vamos agora aqui com o Sport Center sobre o cancelamento do cartão do Plata, o reconhecimento da Conmebol sobre o erro da arbitragem. Mas agora é Vasco, vamos virar a chave, precisamos vencer, vamos jogar já com o resultado do segundo colocado já definido, porque eles jogam no sábado e a gente no domingo às 17h30. E vamos conferir aqui tudo no Sport Center, crédito de imagem ao grupo Disney, link abaixo, mas antes se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e já chega dando aquele like, porque eu agradeço. Ajuda a elevar o canal ainda mais e hype o vídeo. Bora pro vídeo, tudo sobre esse clássico dos milhões. Edu, que sua sexta-feira, a do Fã de Esportes, seja que nem a do Gonçalo Plata, né? Você acha que tá vetado e de repente você tá liberado, né? E fim de semana tá chegando. O Plata virou ouro. E vai a La Plata. É isso, vamos começar exatamente com esse assunto. Ele recebeu o cartão amarelo contra o Estudiantes, mas a Conmebol decidiu anular o efeito desse cartão. Então, ele vai encarar o Estudiantes na semana que vem. Tudo isso em meio à preparação do Clássico, porque o Flamengo encara o Vasco neste final de semana e deve com reservas. Valeu, pessoal. Um dia depois da arbitragem polêmica de Andrés Rojas no Maracanã, na vitória de 2-1 sobre o Estudiantes pela Libertadores, o Flamengo conseguiu, junto à Conmebol, anular o cartão de Plata. Andrés Rojas entendeu que ele tinha cometido uma infração, deu o segundo amarelo, mas a Conmebol observou o vídeo e aí reconheceu que houve um erro do árbitro, anulou o cartão. Plata vai estar disponível para o jogo de volta da próxima semana. Há uma jurisprudência, isso já aconteceu outras vezes com Romagnoli do São Lourenço em 2014 e Dedé do Cruzeiro em 2018. Anularam o cartão depois de observar o lance no vídeo. O Flamengo bateu forte na arbitragem de Andrés Rojas e de toda a equipe de arbitragem em uma nota oficial, chamou de desfile de equívocos, também de arbitragem tendenciosa e, além disso, ressaltou o quanto ficou incomodado com a postura de John Ospina, o quarto árbitro da partida. Como informamos durante a transmissão do jogo na ESPN, jogadores do Flamengo teriam visto ele aconselhar o técnico do Estudiantes a substituir um jogador por conta do seu cartão amarelo de entradas mais duras. O Flamengo agora troca um pouco a chave. No fim de semana tem clássico contra o Vasco, 17h30. A expectativa de que Alexandro, especialmente, também, quem sabe, Jorginho, possam estar em campo para enfrentar a equipe Cruz Maltina. Com a semana cheia para treinamentos, o técnico Fernando Diniz espera voltar ao caminho das vitórias com o Vasco no Campeonato Brasileiro. O time é o 15º colocado, um ponto acima da zona de rebaixamento, e no final de semana tem um clássico difícil contra o Flamengo no Maracanã. O maior rival não perde para o Vasco desde 2023, são 11 jogos sem saber o que é vencer o rubro-negro da Gávea. Mas para essa partida, Fernando Diniz conta com o retorno de Hugo Moura, que estava suspenso na última rodada contra o Ceará. Ele deve ser novidade no meio de campo, isso porque Jair está fora da temporada, lesionado, e o Tietê, com uma lesão na coxa, está fora dessa partida. Hugo Moura deve atuar ali ao lado de Cauã Barros. Na lateral esquerda, Lucas Piton também segue fora com lesão, e isso faz com que o Pumita Rodrigues seja mantido improvisado ali na lateral esquerda, formando a linha de zaga com o Paulo Henrique na lateral direita, e a dupla novidade, recém-contratados que vão estrear como titulares, eles já entraram em campo pelo Vasco, o Robert Renan e o Carlos Cuesta devem estar ali nos 11 iniciais para o Clássico. O Vasco tem uma sequência muito difícil nos próximos 4 jogos, encara times que estão no G6. 3 dessas partidas são no Rio de Janeiro, agora o Flamengo, depois encara o Bahia e também o Cruzeiro jogando em São Januário. Depois, no final, vai até São Paulo encarar o Palmeiras, uma sequência muito difícil, mas que o Vasco precisa muito desses pontos para poder se afastar da zona de rebaixamento. Obrigado, Rodrigo Jufo, também Pedro Henrique Torre. E nos últimos 11 encontros, 11 jogos entre Flamengo e Vasco, 8 vitórias do Flamengo, 3 empates e nenhum triunfo cruzmaltino. Neste recorte foram 23 gols rubro-negros e apenas 7 do Vasco. A última vitória do Gigante da Colina em maio de 23, 1-0 pelo Campeonato Carioca. Clássico dos milhões, superioridade do Flamengo nos últimos anos então é inegável.
companheiros e Elton Serra. A gente mostrou os números, mas o jogo desta quinta-feira na Libertadores contra o Estudiantes talvez mude. E eu disse aqui, o Flamengo deve ir com reservas, porque é o que está pintando, inclusive em todos os times. São Paulo, Palmeiras. É o jogo do ano até aqui, né? Então eu imagino, com a cabeça do Felipe Luiz, o que está passando na cabeça do Felipe Luiz deve ser isso. Ele não falou abertamente sobre isso. Mas é claro que a cabeça do rubro-negro vai muito para a semana que vem para o jogo em La Plata. O que você diria para Fernando Diniz, que está nos assistindo nesse momento? Abraço, Diniz. Diria boa noite, Diniz. É importante você estar assistindo o melhor telejornal do horário, né? E com o melhor comentarista e o melhor apresentador do horário. Do horário. Mas a gente está aqui para falar, obviamente, de Flamengo, do horário, de Flamengo e Vasco. Quando o nosso editor-chefe, o Júnior Nogueira, me mandou as pautas do programa, você trouxe aí o retrospecto de Flamengo e Vasco, eu fui buscar o Fernando Diniz contra o Flamengo. E é bem parecido, Edu, porque são 9 jogos sem vencer o Flamengo e a última vitória foi em 9 de abril de 23, ou seja, foi até um pouco antes da última vitória do Vasco contra o Flamengo. O Diniz estava no Fluminense, o Fluminense venceu o Flamengo por 4-1 na final do Carioca de 2023, né? Venceu com goleada. De lá para cá não conseguiu mais vencer o Flamengo, ou seja, um tabu também que o Fernando Diniz carrega junto com o Vasco para enfrentar o Flamengo. Equipe reserva do Flamengo seria a equipe titular do Vasco. Talvez 90%, diríamos aqui, 3 ou 4 jogadores do Vasco seriam titulares na equipe reserva do Flamengo. Então é um time muito forte mesmo assim, Edu. É um time que, claro, vai carecer do ritmo de jogo, do entrosamento, mas a gente sabe que as ideias do Felipe Luiz estão muito bem implantadas no elenco. Isso faz com que o Flamengo entre em campo como favorito, mesmo se colocar uma equipe alternativa. Mas é um Vasco que tem aprendido a jogar os grandes jogos. É o Vasco que no clássico contra o Botafogo conseguiu uma classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Tem agora só o Campeonato Brasileiro para pensar, porque a Copa do Brasil só vai acontecer, as semifinais, né? Só irão acontecer depois da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então é um Vasco que tem apenas o Nacional, né? O principal campeonato nosso em vista até dezembro. Então é um time que pode surpreender o Flamengo. Já surpreendeu algumas vezes, né, adversários superiores tecnicamente na temporada. Mas, de fato, é um time, o time do Flamengo, um time muito organizado para vencer o jogo. E a gente sabe que o Felipe Luiz também, Edu, não vai abrir mão desse momento no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo é líder, tem um jogo a menos e precisa manter uma boa vantagem, né, para o segundo colocado. Tem Cruzeiro e Palmeiras ali no encalço, o Cruzeiro com jogos a mais, mas é o Flamengo que, para pensar na Libertadores, não pode abrir mão também do Campeonato Brasileiro. E abrir mão do Campeonato Brasileiro não é nem falado dentro do Vasco, obviamente, porque agora é o grande objetivo do time até dezembro. Expectativa de um grande clássico. E expectativa realmente de vermos aí se o Vasco e o Fernando Diniz irão quebrar esse tabu ou se o Flamengo vai manter esse retrospecto positivo contra os dois, né? Que já dura mais de 2 anos. O primeiro tempo do Flamengo realmente foi de almanaque contra o Estudiantes, né? Jogando muito. Tem mais... Bom, galera, tem que continuar esse retrospecto. O Flamengo, gostei. O time reserva do Flamengo é melhor do que o time principal do Vasco. Parece piada, mas cara, porque o Vasco vem se reestruturando, coisa que aquela pílula amarga da reestruturação que o Flamengo fez lá de 2011, 2012, 2013, começou até aqui, começou a colher fruto. O Flamengo agora está só colhendo frutos com todo aquele trabalho. É difícil, houve risco, teve planejamento até de cair para a segunda divisão, mas ainda bem não aconteceu. Ganhamos o Brasileirão 2019, 2013, Copa do Brasil e uma série de outros títulos ali. Campeonato Carioca, entre outros, ajudou bastante. E estamos firme e forte, o maior do Brasil em questão de tudo. Torcida, faturamento e entre outros. E o resto que corra atrás. E a gente precisa manter a ponta. Vamos torcer, 17h30 no domingo. O Flamengo vai ganhar, vai manter a ponta, que os outros corram atrás. O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e já chega dando aquele like porque ajuda demais. Hype o vídeo,
Seja membro do canal, é só clicar abaixo, compartilha, comenta, vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.